Flamengo tropeça novamente pelo Campeonato Brasileiro depois de uma semana cheia de treinos. É tolice querer criticar o trabalho tático do treinador pela falha, mas a gente pode falar de erros sim do mesmo durante o jogo. Mas e os atletas? Os atletas também podem ter errado, ou não? Você é daqueles que acha que o jogo é exclusivamente do treinador e que o treinador deve sair a cada 2, 3 resultados ruins? Pois bem, nessa análise a gente vai explicar tudo o que aconteceu taticamente no jogo de uma forma imparcial, apontando erros dos atletas, apontando erros do técnico e mostrando qual a estratégia do adversário que o Flamengo enfrentou. Sim, o Flamengo enfrenta sempre um adversário. Será que o Flamengo escolheu as Copas? Ou será que ele foi escolhido por elas? Uma escolha que você sempre pode fazer e vai ser bastante acertada é de estudar um pouco sobre o jogo. E para isso a gente, especialmente a oferta do curso Explorando o Jogo, do Laboratório do Futebol. Eles estão com uma promoção espetacular. O curso que custa R$ 497, para os inscritos aqui no canal está saindo por R$ 149. E tu ainda pode parcelar esse valor. E vai sair tipo que 10 por mês. Lá tu vai aprender muito sobre os estilos de marcação e sobre os estilos de jogo. Por exemplo, o América Mineiro faz uma marcação mista, com vários encaixes individuais ao longo do campo. E lá você vai aprender a reconhecer. Tem um capítulo só para isso, onde você vai aprender a reconhecer o tipo de cada marcação imposta por cada um dos técnicos. Então, para você contratar, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Vem comigo falar sobre tática sem tatiqueio. Flamengo foi a campo num 4-2-3-1. Flamengo não tinha Thiago Maia e nem o Pulgar lesionado, Pulgar e suspenso Thiago Maia, e promoveu a estreia do Alan como titular. Uma outra novidade foi a entrada do Bruno Henrique de início, ele que estava lesionado. E o Flamengo entrou em campo com um time que gostava muito da bola. Todos os caras, inclusive o goleiro, aparentemente caras com muita qualidade de passe. O América foi num 4-1-4-1 com muita energia pelos lados do campo e capacidade de passe por dentro. O Emiliano Martinez e o Benítez são jogadores realmente muito diferenciados com a bola. E o Mastriani é um atacante que pesa bastante a área, incomoda os zagueiros e tudo mais. Quando o Flamengo estava construindo, ele utilizou uma estratégia diferente ao tentar alinhar os seus volantes. Lembra que eu falei no início do vídeo que a marcação do América tinha vários encaixes individuais por setor? Pois é, o Gerson e o Alan, eles tinham uma função diferente da usual. Eles baixavam juntos e não só um dos dois, assim como os laterais também baixavam. A ideia com isso era descompactar o América, mesmo que isso significasse descompactar o próprio Flamengo na parte ofensiva. Na verdade, descompactar o time que está atacando nem sempre é uma estratégia ruim. Isso serve, por exemplo, para equipes que querem sofrer menos contragolpes e vão conseguir, com isso, atacar com menos gente. Eu vou te mostrar já já a lógica por trás disso. Então, qual que foi a ideia do Sampaoli? Eu vou atrair esses caras, vou descompactar essa primeira linha de 4 deles, trazendo o máximo de jogadores que eu posso para a minha saída de bola. Com isso, eu vou conseguir encontrar espaço para quê? Para fazer uma bola longa, seja entre as linhas do América, que vão estar espaçadas, seja nas costas da última linha. E aí o Flamengo acabava ficando quase que numa espécie de mano a mano na última linha do América. E tentou aproveitar muito essa vantagem ao longo do jogo. Talvez tenha exagerado isso até no primeiro tempo. A gente vai falar sobre isso. Bom, com relação à parte defensiva, a marcação alta do Flamengo começou muito vigorosa. E o Alan, o Flamengo normalmente faz o pressing, né, que é a marcação individualizada, alta. Só que nesse jogo, além de fazer esse pressing, ele subiu o Alan, mesmo que não fosse para acompanhar ninguém. Essa subida do Alan tinha 2 efeitos. Primeiro, manter a compactação no momento defensivo, ao deixar ele alinhado ao Gerson, já que eles estavam jogando juntos o jogo inteiro. E o segundo, liberar o Gabriel para fazer uma marcação vigorosa no Pazinato, que começou a errar tudo.
E aí o Flamengo teve, aos 2 minutos, uma chance claríssima de gol com o Gerson, que conseguiu perder o gol 2 vezes. É uma falta de capricho, talvez. O Flamengo continuava induzindo com os seus 2 volantes baixando e os seus laterais também mais baixos, continuava induzindo a linha do América e tentava encontrar passes por dentro. Nesse lance, o Davi Luiz encontra o Everton Ribeiro e o Flamengo quase repete de uma forma idêntica o gol de empate contra o River Plate em Lima. Sim, foi a primeira vez desde 2021 que os 5 caras de frente ali, Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, jogaram juntos. E a gente viu isso, que deixou muito otimismo na hora. Nesse momento, o Flamengo jogava bem, apesar de perder as chances. A imagem da câmera está invertida, mas é um gol que se parece muito mesmo, tá? Na verdade, o quase gol se parece muito com o gol. Você já viu 2 chances claras perdidas, isso com 6 minutos de jogo. As coisas pareciam fáceis e talvez o Flamengo não saiba lidar tão bem com facilidade, especialmente quando está pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo até fala um pouco disso na coletiva, né? Que o Flamengo tem dificuldade nesse tipo de jogo. Bom, e aí essa bola longa para um mano a mano no ataque ficou muito tentadora. Era uma vantagem que o Flamengo tinha muito clara. E ele começou a usar muito essa bola longa. E talvez tenha sido um pouco demais. Aqui nesse lance, o Davi Luiz recua a bola no Matheus Cunha e esse recuo faz com que essa linha de frente do América suba. O Matheus Cunha fica um pouco com a bola para tentar estabilizar essa subida do time do América e encontra nas costas da defesa o Gerson atacando esse espaço. O Gerson toma praticamente um chute na cara e é uma falta, mas é mais um lance que mostra o que era a ideia de jogo do Flamengo. Tentar induzir o máximo de jogadores do América para marcá-lo alto, por conta da marcação individual, e aproveitar para atacar o espaço nas costas da última linha, especialmente ou entre linhas. O problema é que as costas da última linha começou a ficar muito sedutor, e com isso o Flamengo abriu mão de jogar por dentro durante uma parte do primeiro tempo. Mas a grande verdade é que ele fez 25 minutos muito bons, ou até 30 minutos muito bons. Na verdade, esse lance, para mim, marca a mudança do jogo do Flamengo, do jogo bom para o jogo péssimo que seria jogado após esse lance. Bom, Davi Luiz dá um recuo simples para o Gerson, o gramado, assim, inacreditável, mesmo depois de uma semana também sem jogo. O gramado permite com que a bola quique antes de chegar no Gerson, a bola fica viva, gera uma chance de gol para o América e começa a ter o América, a partir desse lance, uma sequência de bolas paradas ofensivas. Gente, as bolas paradas ofensivas, elas têm um efeito que a gente precisa discutir um pouco mais no futebol. Você pode reparar, no próximo jogo que você for assistir, quando um dos times marcar com todo mundo dentro da área, e quase todos os times hoje marcam com todos os seus jogadores a bola parada defensiva, é muito difícil desse time sair. Para esse time sair, ele tem que ou ter um tiro de meta a favor, através de um cruzamento mal feito ou de um chute para fora, ou ele tem que dominar novamente a bola e aí ele vai tentar acelerar num contra-ataque, ou vai ter que sofrer uma falta de ataque. Quando o time alivia essa bola para frente ou para o lado, ele vai conceder ou uma bola nova na frente da área, ou uma falta ou um lateral ofensivo para o adversário. E foi isso que aconteceu. Dos 29 aos 33 minutos, o Flamengo cedeu 2 faltas na frente da área e um escanteio, ou 2 escanteios. E aí, dos 29 aos 34, o Flamengo sofreu algumas finalizações. Na verdade, a primeira finalização que o Flamengo sofreu foi aquela interceptada aos 30 minutos de jogo. E aí, concederia muitas outras depois, que tem a ver muito com o aspecto emocional da equipe também, que a gente vai falar já já. Depois disso, o aspecto emocional da equipe parece ter ruído, começando pelo Matheus Cunha, ele que vinha acertando todas essas saídas longas, por mais que fizesse opções demasiadas por sair por fora, ele começou a errar essas saídas. Vejam aí como essas 2 saídas dele, logo em seguida a essa sequência, foram erradas. O Flamengo já deixou de se encontrar em campo. Depois, até os 46 minutos,
não se encontrava em campo, até que ele voltou a tentar jogar por dentro. Pô, Matheus Cunha, como é que tu ficou tanto tempo jogando por fora? E assim, a variação é importante. O Flamengo tinha espaço por fora e por dentro. Por fora, a vantagem era mais sedutora, por conta da força para atacar o espaço do Bruno Henrique e do Gerson. Mas, às vezes, para você conseguir aproveitar uma vantagem, você precisa alternar um pouco o jogo. O Flamengo jogou todas por fora e gerou essa dificuldade. Matheus Cunha voltou a sair por dentro aos 46 e o Flamengo encontrou logo um mano a mano na última linha do América. Conseguiu finalizar uma jogada parecida de novo, só que pelo outro lado, com o lance de Lima, e perdeu os gols, né? Inclusive, essa jogada, eu acho que o Bruno Henrique ele não foi com mais força na bola, talvez por receio, o cara que tem se lesionado ultimamente, porque ele estava inteiro na dividida, mas quando viu muita gente, acho que fugiu um pouco. Aliás, foi uma característica também do próprio Arrascaeta no jogo. Gabriel, tecnicamente, muito mal. Acho que uma das piores partidas que eu já vi o Gabriel Barbosa jogar. A gente vai falar mais sobre isso agora. No segundo tempo, o Flamengo iniciou descobrindo um cara, o Alan. O Flamengo se comportou a primeira etapa inteira com a bola passando por cima do Alan. E aí tem um erro no plano de jogo. Ou, na verdade, uma coisa que eu faria diferente no plano de jogo. Eu dizer que o São Paulo errou é um pouco de hipocrisia, porque o único time que foi para o campo foi o dele. E o time dele criou 4 chances claríssimas de gol no primeiro tempo. Então, cara, se o Flamengo não saiu na frente no primeiro tempo e não condicionou o jogo a seu favor, a culpa é sim dos atletas, cara. E eu tenho que poder falar isso, sem você querer ficar querendo dar culpa de tudo do mundo no treinador. O jogo ainda é jogado pelos jogadores. A missão do treinador é conceder poucas finalizações. O time concedeu muito ao final, mas a primeira finalização do América foi aos 30 minutos. E o Flamengo até ali já tinha 3 chances de gols claras. Então, meu caro, se o Flamengo não abriu o placar, a culpa está de quem estava em campo. Apesar de ter erros também, na minha opinião, no plano de jogo, que eu nunca vou deixar de observar aqui. Bom, pois bem, o Flamengo no segundo tempo descobre que o Alan está em campo. O Alan encontra um ótimo passe vertical para o Arrascaeta, que domina. E aí o Arrascaeta começa a jogar de fato, no segundo tempo já, que domina e dá um lindo tapa para o Gabriel, que, enfim, gente, ele tem que finalizar de perna direita aí. Falaram, pô, ele fez gol de direita um dia desse contra o Atlético Paranaense. Cara, na pequena área, praticamente. É diferente, né? Você na entrada da área ou na pequena área. O Gabriel, um centroavante do nível dele, precisa treinar. Se ele não consegue, ele tem que passar dias e noites treinando até conseguir. Com todo respeito ao Gabriel, que teve uma péssima partida técnica nesse jogo. Péssima. Péssima. Pois bem, o Flamengo continua ali no ataque, tentando iniciar suas jogadas com o Alan, às vezes com o Ayrton Lucas, e aí, aos 6 minutos, o Arrascaeta erra um domínio, de certa forma, até simples. O Flamengo toma um contra-ataque, concede 2 chances de gol para o América no mesmo lance. O jogo começa a ficar muito nervoso, com toda a pinta de flamengada. E aí, o São Paulo faz algumas mudanças, né? Primeiro entra o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo induz uma mudança de lado do Gerson. E acaba mudando um pouco da dinâmica do jogo. O Gerson tem uma característica muito marcante de atacar o espaço em diagonal pela esquerda. O Vitor Hugo não tem essa característica, o que acabou exigindo praticamente exclusivamente do Ayrton Lucas de fazer essa amplitude. E ele teve dificuldade de atacar esse espaço e dificuldade de individualizar as jogadas. A verdade é que o Ayrton Lucas teve um jogo muito discreto e ele tinha espaço. Aqui, a gente vê que o Flamengo perdeu totalmente a amplitude quando o Pedro entrou em campo. E aí começou a jogar, a analogia que eu faço é aqueles testes de automóvel. Você coloca um automóvel de corrida a 200 km por hora para bater numa parede, para ver quanto que ele resiste a uma compressão. E acabou sendo assim o jogo do Flamengo ali. E o Flamengo insistiu em jogar muito rápido, em acelerar todas, e não ter amplitude. E isso gerou assim, muita dificuldade e muito contra-ataque para o adversário. O adversário que, por sua vez, fez mudanças que aí eu tenho que concordar que o Sampaoli erra nesse aspecto. Apesar de entender que a mentalidade coletiva no futebol brasileiro, na imprensa,
nos torcedores, etc., teria dificuldade de conceber que mudar os 5 caras de frente seria uma boa. O América troca os 5 caras da frente. O Sampaoli não gosta de fazer isso por conta de perder dinâmicas ofensivas, e tudo bem. Só que o Sport mudou demais com as 5 substituições. O América passa a ter um vigor físico para marcar melhor, alto para acompanhar melhor os laterais do Flamengo e para contragolpear a partir da mudança dos 5 caras mais avançados do time. Enquanto isso, o Flamengo, com as 2 mudanças que fez, perde completamente a amplitude, praticamente voltando aquele losango, né? E aí, a falta de ataque nessa diagonal e a falta de amplitude pelo Ayrton Lucas, que se posicionava muito baixo, gerou uma total perda de dinâmicas pelo lado esquerdo e inversões insistentes ao Wesley ou bolas na área, o famoso bumba meu boi. Aos 38, o Flamengo tenta uma jogada ofensiva, de novo numa condição ali quase de mano a mano na última linha. O Arrascaeta erra um passe para o Gabi e aí vem um contragolpe do América que termina em um gol, né? No gol marcado pelo Felipe Azevedo, que tinha entrado muito por conta dessa boa finalização que ele tem de média distância. Cheguei a falar isso logo que ele entrou durante o clube de membros e odiei ter acertado essa análise. Depois, ainda, aos 46, o Flamengo se enervava cada vez mais, fez um jogo tenebroso, né, nessa parte do jogo, e o América quase consolida a sua vitória se não fosse uma defesa do Matheus Cunha. E aí consegue o empate numa jogada espírita, digamos assim, no fim do jogo. Gente, foi um jogo muito ruim. Eu acho que o conjunto da obra foi o segundo pior jogo da era Sampaoli, só perde para aquele jogo Orconcourt contra o Bragantino, naquela derrota inacreditável até de 4-0, que gerou muitos questionamentos. E aí a gente precisa falar sobre muita coisa. A gente precisa falar sobre a concentração dos jogadores, sobre o desempenho dos jogadores, sobre decisões técnicas e táticas, a gente já falou aqui. O Sampaoli erra, lógico, porque ele é responsável por ser o treinador, por não fazer as 5 substituições, perder o duelo físico, mesmo para uma equipe que jogou no meio de semana. E aí o Flamengo erra quando não consegue condicionar o jogo a seu favor, quando não encara o jogo no nível de competição que deveria ter encarado, quando se desconcentra e se desmobiliza. Os gols perdidos, os muitos lances errados, os muitos domínios errados, os muitos passes errados, se devem demais à desconcentração e desmobilização dos atletas, especialmente quando os jogos são pelo Campeonato Brasileiro. Fica muito clara que a escolha pelas Copas pode nem ser uma opção consciente do Sampaoli. Na verdade, o Sampaoli aparentemente não escolheu as Copas. Ele jogou com o que ele podia ter de melhor nesse jogo. Mas se o ambiente todo não tiver convencido disso, se o ambiente todo for leniente, for, vamos dizer assim, cômodo para uma escolha desse tipo, não tem o que o treinador possa fazer, afinal de contas, ele não entra em campo. Sampaoli devia avaliar bem esse jogo e entender, talvez até com um aspecto mais educativo, entender até quem ele deve escalar na quarta-feira, porque eu acho que não é admissível o nível de atuação e de competição, especialmente na segunda etapa. A coletiva do Sampaoli mostrou ele muito incomodado com o jogo da equipe no segundo tempo, de acelerar todas, de se espaçar muito, de ir muito para o ataque com muita gente, jogar muito rápido. Esse não é o estilo dele. O Flamengo é o time que mais concede finalizações no Campeonato Brasileiro. E essa não é uma característica do treinador. Se você assistiu a análise do técnico, de como ele joga, com estatística, com a forma dele jogar, você pode assistir agora. Se você não tiver assistido, eu vou deixar aqui em cima. Mas o fato é que, na carreira inteira do Sampaoli, ele é notabilizado por ter as equipes que menos concedem finalizações. Ele é um cara obcecado por controle da bola, controle das ações, amor por o balão, por el balón, como ele diz. Então, se os caras não estão executando e se ele se demonstra incomodado, ele está tentando fazer com que executem e não está conseguindo. E isso, gente, isso é grave. E isso precisa ser corrigido de alguma maneira. E talvez só o tempo
seja capaz de fazer isso. O tempo, as mudanças no elenco que já começaram a ser feitas e o convencimento total, seja dos atletas, seja da diretoria e especialmente de todo o ambiente Flamengo, que passa por torcida e passa por imprensa, influenciadores, etc. Chegou na hora de acabar com esse negócio de querer responsabilizar treinador ou arbitragem por cada resultado negativo. A responsabilidade é sempre coletiva. E no futebol, dificilmente alguém ganha sozinho, assim como ninguém perde sozinho. Não se esqueça de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo do Laboratório no Futebol, saindo de 497 só por 149, tu ainda pode parcelar esse valor, pagamento único, tu ainda pode parcelar esse valor e vai custar tipo 10 por mês, tu vai aprender tática, tu vai entender, até para discutir com essa turma aí que acha que tudo é culpa do treinador, e tu vai conseguir dar mais profundidade no teu aprendizado sobre o jogo por um valor que é o menor do mercado disparadamente, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.